Boa noite a todos. Eu me chamo Leonardo, moro em Iambupe, que fica no estado da Bahia. Irei contar um relato que aconteceu comigo há anos atrás, e foi algo que paguei para ver, pois se eu tivesse escutado os conselhos da minha avó, não teria visto aquele lobisomem. Tudo ocorreu na quaresma de 1993. Na época eu tinha apenas 17 anos. Gostava de namorar e sair com os amigos, mas também já trabalhava numa venda que ficava perto de casa, como entregador, e já ajudava como podia. A minha cidade é famosa de ter aparições de lobisomem. Inclusive, todo ano, alguém vê essa criatura, e é quase certeza de que aqui tenham vários desses seres. Pois bem, sempre escutei vários relatos de lobisomem, mas nunca tinha visto aquele ser. E confesso que no começo desacreditei um pouco do que as pessoas falavam, e por isso nunca dava ouvidos para o que minha avó me dizia, pois sempre que eu voltava tarde para casa, ela me dava um sermão, e sempre me dizia o seguinte: Leonardo, tu vê se volta cedo para casa, que o lobisomem corre por aí na época de quaresma. Era esse o aviso que eu sempre recebia dela, mas nunca levava a sério tudo aquilo que ela sempre me dizia. E apesar de tudo, me achava o máximo, jovem e forte. Se fosse para aquele bicho aparecer, eu ia brigar na faca com ele. Mas quando vi aquela aberração, a minha reação foi outra. Como já disse, tudo aconteceu na quaresma, e eu sempre fui muito religioso, assim como a minha avó. E na quarta-feira de cinzas daquele ano, fui tomar as cinzas na igreja. E ainda na mesma noite, saí para ir numa seresta com os amigos. E foi na volta de lá que tudo aconteceu. Era por volta das 9 horas da noite, quando eu, o Antônio e o Jorge fomos para uma seresta que estava tendo por aqui. A gente não bebia, só ia para lá para paquerar as meninas e ouvir as músicas que tocavam. Ficamos ali até por volta da meia-noite. Logo depois fomos embora. E seguimos nós três sozinhos para casa por aquelas ruas desertas. Primeiro fomos deixar o Antônio, que morava bem perto da onde ocorria a seresta. Logo depois passei pela casa do Jorge, pois ele morava na mesma rua que moro, só que na esquina. E de lá segui sozinho para minha casa, que não ficava muito longe dali. E foi quando eu estava bem perto de casa que vi o lobisomem. Primeiro comecei a escutar os cachorros latindo muito alto, coisa que é comum de acontecer. Mas naquela noite eles latiam bastante e não paravam, assim como sempre fazem. E eu continuei ouvindo aqueles latidos, que vinham cada vez mais para perto de mim. Foi então que resolvi mudar de caminho, para não me bater de frente com eles, pois se os cães latiam, com certeza era para alguém, e talvez esse alguém fizesse algo comigo. Então entrei num mato que tinha na minha rua e subi numa árvore, e esperei aqueles cachorros passarem. Mas quando eles passaram, eu vi aquela estranha criatura. Demorou cerca de 3 minutos para aqueles cães chegarem até perto de mim. De início estranhei, por eles não estarem latindo para uma pessoa, pois eu só vi eles latindo como se fossem um para o outro, em uma roda, e aqueles cachorros só iam chegando cada vez mais perto. Foi quando eles passaram bem perto que vi uma coisa no meio deles. Era um bicho estranho e todo peludo, e apesar de parecer com um cachorro, ele era do tamanho de uma pessoa, e o tempo todo batia nos cães e fazia barulhos estranhos, como se fosse um grunhido de cachorro, só que muito alto. Quando vi aquilo, a minha boca secou, e na mesma hora o coração ficou acelerado, pois eu não estava acreditando no que estava vendo, pois aquilo de fato era um lobisomem, e estava ali, bem na minha frente.
Aquele bicho então saiu correndo com os cachorros atrás, e esperei eles ficarem bem longe para descer. E quando eles estavam bem distante, pulei da árvore e corri para minha casa. Quando cheguei, comecei a bater na porta e falando desesperado: Mainha, mainha, abre aqui, tem um lobisomem na rua. Mainha era como eu chamava a minha avó, e só morava eu e ela na casa. Foi então que minha avó abriu a porta e entrei, e ficamos na sala falando sobre aquilo. Estava aliviado de ter escapado daquele bicho. Foi quando de repente comecei a ouvir aquele mesmo choro de cachorro, agora bem em frente da minha casa. Na hora me deu um grande calafrio e fiquei olhando para a janela, que era de lá da onde vinha aquele barulho. O bicho já estava ali e percebi o quão rápido ele corria, pois para onde ele tinha ido dava uma distância de 700 metros para chegar até minha casa. Mas mesmo assim ele estava ali, bem na minha porta, e já sem os cachorros atrás dele. Quase que o bicho me pegava, pois foi questão de poucos minutos que ele apareceu depois que entrei. O lobisomem ficou por um tempo na minha porta, até ir embora de vez. E quando ele se foi, a minha avó me disse: Tá vendo, Leonardo? Agora tu acredita que o lobisomem existe? Tu deu sorte que os cachorros espantaram ele. Senão, o bicho ia atrás de ti, até te pegar. Vem aqui comigo e reza para aquele bicho não atacar mais ninguém. A minha avó pegou um terço e me deu, e rezamos os 5 mistérios. Depois fomos dormir. No outro dia contei para os meus amigos que tinham visto aquele bicho, e eles falaram que notaram mesmo o alvoroço dos cães, mas que não viram nada. E diferente de mim, os meus amigos acreditaram naquela criatura, que eu tive que ver para crer. Depois desse encontro evitei ficar até tarde na rua, e sempre que podia ia cedo para casa. Atualmente ainda moro aqui em Iambupe, e nunca mais vi aquele bicho. Contei desse caso para os meus filhos, e avisei para eles terem muito cuidado, principalmente em tempo de quaresma, pois tem algo nessa data que fazem com que eles apareçam. E sempre que chega esse período eu tomo mais cuidado, pois não quero me encontrar novamente com o lobisomem. Boa noite, Sam. Eu me chamo Martônio. Moro em São Paulo, capital. Faz mais de 20 anos que trabalho como porteiro de um condomínio daqui. Já presenciei muita coisa sinistra no meu local de trabalho, mas o relato que contarei foi o mais sinistro de todos, pois o ser que eu vi era um lobisomem, apesar dele ser um pouco diferente do que a maioria das pessoas descrevem, pois ele parecia com um homem, só que tinha um corpo coberto de pelos, igual de um animal. Tudo aconteceu no ano de 2010. Na época eu já trabalhava no período noturno, que ia das 6 da tarde até as 6 da manhã. E por aqui é muito tranquilo, apesar do condomínio ser afastado da cidade e não ter quase nada por perto, tendo somente uma estrada que liga a BR até o lugar onde trabalho. Pois bem, nesse condomínio tem 6 seguranças, sendo que 3 deles trabalham no período noturno e os outros no período diurno. A gente está sempre conversando e trocando informações, pois eles sempre revezam nas guardas, já que aqui no portão sempre fica um, e logo depois vem outro. E foram eles que me contaram sobre aquele bicho.
Lembro que era uma noite chuvosa, quando Carlos, um dos seguranças, me chamou para a gente conversar. E ali ficamos proseando um pouco. A gente ficou falando de coisas aleatórias, até ele tocar no assunto do bicho. Ele me disse: Martônio, tu tá sabendo do lobisomem que anda aparecendo na estrada do condomínio? Como sou natural do Ceará e sempre escutei essas histórias por lá, acreditei na hora em que ele me falou aquilo. Então respondi: Não tô sabendo não. Ele então continuou falando: Pois é, uns 3 moradores falaram de um cachorro grande que viram na beira da estrada. Ainda bem que o muro daqui é alto e tem a cerca elétrica, senão aquilo podia invadir. Eu ri e continuei conversando com o Carlos, mas com um pouco de medo, pois se aquilo fosse mesmo um lobisomem, com certeza pularia aquele muro com muita facilidade. E eu achava que não queria ver aquele bicho, mas para minha infelicidade, eu estava prestes a ver aquela criatura. Era por volta da meia-noite, quando um morador chegou no portão em desespero pedindo para entrar. Na mesma hora abri o portão e vi que era um senhor de idade. Ele estava branco de medo e falando coisas desconexas. Ele disse que tinha um bicho de pé naquela estrada do condomínio e que ele era todo preto. Quando o bicho viu o carro do senhor, começou a correr atrás dele. Eu e o segurança ouvimos ele falando tudo aquilo. Era a mesma descrição da criatura que os outros moradores tinham visto. E aquele bicho que não atacava ninguém, agora estava correndo atrás dos carros. E foi depois desse encontro do senhor com o lobisomem que foram surgindo vários outros da tal fera. Mas nós que trabalhávamos lá, nunca vimos tal criatura. Até a noite em que tive que sair no meu carro para uma emergência. Era uma noite de quarta-feira para quinta, quando tudo aquilo ocorreu. Eu estava em meu posto de trabalho como sempre. Já batia as 1 da madrugada, quando um morador chegou na guarita e me pediu um favor. Era para que eu fosse no centro com ele, pois o mesmo tinha esquecido seu carro no estacionamento do trabalho e queria pegar o seu carro, já que ele estava temendo que alguém o roubasse. Então deixei a portaria com o segurança e fui fazer esse favor para o morador. Na ida não notei nada de estranho na estrada do condomínio, mas foi na volta que vi aquele bicho. Eu levei o morador até o centro e ele encontrou seu carro. Então fui na frente para poder voltar ao meu posto de trabalho, porque senão alguém poderia notar a minha ausência. Deixei ele lá e segui para o condomínio sozinho. Fui despreocupado e nem pensava em nada sobrenatural. Foi quando eu já ia chegando que vi algo de cócoras e de costas bem na beira da estrada. Reduzi a velocidade do carro e fui indo lentamente. Aquela coisa era do tamanho de um homem alto. Parecia ter 2 metros. Tinha um corpo repleto de pelos. E o tempo todo ele ficava de cócoras e não olhava para mim. Fui seguindo-o com um carro bem lento. E foi quando passei do lado daquilo que eu percebi. Aquele era o lobisomem que todas as pessoas estavam vendo. Passei lentamente e olhei para a cara daquela criatura. A sua cabeça era grande, mas no formato da cabeça de gente, e não de lobo como dizem. Parecia que ele estava comendo algo, que não vi bem o que era, mas parecia ser um cachorro ou algum animal pequeno. Foi quando de repente aquele bicho olhou diretamente para mim. Assim que ele me viu, se levantou de uma vez e ficou de pé como uma pessoa. As suas pernas eram tortas em formato de S e muito grandes também, mas o seu rosto era como de gente, só que cheio de pelos. Ele tinha uma boca repleta de dentes afiados. Foi quando de uma vez o bicho se jogou no meu carro. A batida foi tão forte que balançou tudo,
o que fez um grande amasso na lateral do meu carro. Então, para evitar o pior, acelerei e saí dali bem rápido. E ainda o vi correndo atrás de mim, mas talvez pelas luzes do condomínio, fez com que aquela coisa desistisse de me atacar. Assim que cheguei na portaria, contei do ocorrido para o segurança, e ficamos ali só esperando o morador chegar, para ver se ele iria ver o bicho também. Mas o lobisomem era muito inteligente e se escondeu, pois o morador falou que não viu nada. Eu e o segurança ficamos ali em alerta, mas aquele bicho nunca mais apareceu. E se aparecia era somente de relance, para alguns poucos moradores. Tempos depois instalaram luzes na estrada que liga ao condomínio e fizeram algumas outras construções perto daqui. E só depois disso que as aparições cessaram de vez e ninguém nunca mais viu o lobisomem. Hoje sempre brincamos com as histórias da época, mas no dia do ocorrido eu fiquei com muito medo, ao ponto de quase não querer ficar sozinho na guarita. Muitos duvidaram da minha história, mas eu sei o que vi naquela noite. E aquilo não era gente. Boa noite. Saudações a todos que ouvem meu relato. Me chamem de Bené, pois não quero revelar a minha identidade, mas sou morador de um pequeno interior do Rio Grande do Norte. E o que estou prestes a contar foi o meu falecido pai que me contou. Sebastião, o nome dele. Homem honesto, trabalhador e muito temente a Deus. Ele ia para a missa toda semana, principalmente quando era época de quaresma, e só ia quando tinha o que dar na oferta. Se não tivesse, ele preferia ficar em casa. Mas era raro ver meu pai perder uma missa. Por outro lado, ele tinha um amigo chamado Zé, mais conhecido pelo seu apelido, Zé dos Poços, pois o mesmo trabalhava cavando poços em sítios e chácaras da região, já que naquele tempo não tinha essa de água encanada, e muito menos energia elétrica. O Zé era muito amigo do meu pai, mas era o inverso dele. Todo dia o homem tinha que beber a sua pinga, xingava a Deus e a todos que via na sua frente. Um sujeito que não temia os castigos do divino. Porém, isso estava perto de mudar. Como disse lá no começo, meu pai era um homem muito religioso, principalmente quando chegava a época santa, a quaresma. E segundo meu pai, ele foi muito tentado em sua vida, não só por mulheres, mas também por amigos, que queriam lhe desvirtuar dos caminhos de Deus. Mas o meu pai sempre continuou firme na palavra do Senhor, porém sofreu muito escolhendo esse caminho. Meu pai conta que certa vez vinha da missa. Já passava das 9 horas da noite. Nesse tempo ele não era casado com minha mãe, mas já andava cantando ela. Bom, meu pai vinha sozinho da missa, por uma estradinha de chão que tinha para ir à sua casa. Foi quando ele começou a ouvir uns passos que vinham bem atrás dele. O meu pai se virava e olhava, mas não via quem o perseguia. Ele até jogou uma pedra, mas parecia que apenas os passos estavam ali. E realmente era isso, pois mesmo depois de ter chegado em casa, aqueles passos continuaram. Ora era do lado de fora e ora do lado de dentro. Um tormento que durou a noite inteira, mas que fez muito medo meu pai. Ele até deixou de ir para a missa por um tempo, com medo daquilo lhe seguir. Porém, como ele era um homem de Deus, logo estava de volta à sua rotina normal.
Os passos estranhos sempre seguiram meu pai, mas seguindo o conselho de um padre, meu pai sempre rezava um Pai Nosso, para seja lá o que fosse aquilo, e até que enfim tudo se normalizou. Outra vez foi quando meu pai já estava casado. Como a minha mãe estava grávida do meu irmão, ele trabalhava o dia inteiro cortando lenha, para ter mais dinheiro e cuidar melhor do filho. Porém, não foi nada fácil, já que na mata coisas estranhas também aconteciam. Um dia ele estava descansando o almoço debaixo de um cajueiro, quando lá de cima caiu um caju, que estava bem maduro. Ele pegou aquele caju, mas não achou estranho, até porque era normal cair o fruto do pé. Mas logo depois outro caju caiu em cima dele, e diferente do primeiro, esse era verde. O meu pai se levantou e ficou olhando para cima do cajueiro, e olhando bem viu que tinha uma coisa lá em cima, mas não era uma pessoa, era algo escuro e que parecia uma sombra. Aquilo em forma de ventania pulou da árvore e passou pelo meu pai, e formou um vento forte que espalhou toda a madeira que ele tinha cortado. Meu pai disse que era o saci, mas que aquilo poderia também ser outra coisa. Porém, isso que contei do meu pai nem chega aos pés do que seu amigo Zé viu. Uma criatura que meu pai confirmou existir de verdade. O meu pai ficava muito intrigado com o caso do seu amigo, que bebia pinga todo dia, e o tempo todo estava perambulando por aí, e nunca tinha visto nada desse tipo. Até desconfiou que o homem era pactuado com o tinhoso, mas não era nada disso. Zé, por viver há muito tempo numa vida desgraçada e cheia de vícios, o diabo nem procurava tentar, já que o homem vivia na perdição. Por isso nunca via nada de estranho por aí. Mas o meu pai disse que ele se encontrou sim com uma coisa estranha, e que ele reconheceu como castigo divino, pelas coisas que o Zé fazia. Estava em plena quaresma. Para ser mais exato, era a sexta-feira da Paixão, a sexta-feira santa. O meu pai, como de costume, estava se aprontando para ir à missa. Porém, o Zé, como sempre estava desvirtuado e querendo desvirtuar meu pai, apareceu na sua casa e fez a seguinte proposta: Tião, vamos cavar um poço ali nas terras de Dona Laurinda? Já tô com dinheiro na mão. É só confirmar que a gente vai agora cavar esse poço. Meu pai, munido de muita fé em Deus, disse que não ia, mas o homem insistiu. Falou que aquilo era perda de tempo e que ele não ganharia nada, seguindo os ensinamentos de Cristo. Mas claro que meu pai não deu ouvidos. O Zé, com muito ódio, disse assim antes de ir embora: Eu vou sozinho então, e o diabo vai comigo. O meu pai disse que se arrepiou todo quando ouviu aquela fala do Zé e ainda tentou impedi-lo. Não vá, homem. Hoje é sexta-feira santa. Não é dia de estar trabalhando. Olha os castigos de Deus. Não vai, Zé. Mas o Zé fez ouvido de mercador e saiu, indo no rumo das terras de Dona Laurinda. O meu pai então se arrumou, pegou meu irmão que tinha 3 anos e junto da minha mãe que estava com minha irmã nos braços e saíram para a igreja. Meu pai disse que até se esqueceu do Zé, orou, comungou e logo voltou para casa com a família. Mas no meio do caminho encontrou o Zé, assustado e todo sujo de lama. Tampava a cara e os ouvidos para não ver e ouvir alguma coisa. Meu pai parou a carroça e foi falar com ele, que começou a gritar e se debater, mas que logo se acalmou quando reconheceu a voz do meu pai. Então juntos eles seguiram para casa, e durante o percurso ele não disse nenhuma palavra, apenas olhava para os lados, e com muito medo. Assim que chegaram em casa, meu pai foi logo perguntando do porquê que ele estava desorientado daquele jeito. E o Zé disse apenas 3 palavras: Eu vi o diabo. Que conversa feia, homem. Conta isso direito. Retrucou meu pai achando aquela história muito mal contada. E então ele começou a falar.
Eu consegui cavar o poço da Dona Laurinda, mas foi uma canseira tão grande que nunca vi na vida. Após o trabalho terminado, eu tentei voltar para casa. Acendi o candeeiro e fui andando pela estrada, mas notei que de dentro do mato alguém me seguia, porém não vi nada que estivesse ali. E assim que me virei para retornar minha caminhada, eu vi o diabo. Mas não é o diabo que a gente pensa. Era um cachorro que tinha quase o meu tamanho, pelos negros que nem a noite e olhos que pareciam que estavam pegando fogo. Aquilo deu um sorriso macabro para mim, Tião. Aí não aguentei. A perna tremeu e travei na mesma hora. Tentava correr, mas não dava. Aquilo veio andando e passou do meu lado. E ouvi uma voz falar assim: "Hoje não." Foi aí que pude me mexer. E nem esperei mais nada. Desabei no meio do mato feito doido. O bicho de alguma forma não me seguiu e ficou lá na estrada esperando alguém passar. Aquilo era o diabo, Tião. Essas foram mais ou menos as palavras de Zé, que tremia de medo enquanto falava daquilo para o meu pai, que acreditou em tudo que ele disse, pois o Zé podia ser tudo, mas mentiroso ele não era. Depois de tudo, meu pai o acompanhou até em casa, que ficava bem perto dali. Então ele voltou, mas não viu nada. Após aquele dia, o Zé mudou de vida. Primeiro que ninguém mais viu o homem nos barzinhos da região, bebendo pinga e falando aquelas coisas. Ele agora vivia na igreja e nunca mais botou uma gota de álcool na boca. Mas um ponto-chave para tudo que ele disse ter sido verdade. Eu não sei te dizer em que ano isso aconteceu, mas creio que tenha sido entre as décadas de 60 e 70, já que nasci na década seguinte. E eu cresci ouvindo a história do Zé dos Poços, o homem que viu o cão da quaresma. Boa noite, Sam. Primeiramente, gostaria que você não revelasse meu nome para o público, e nem das pessoas que irei falar aqui, pois os casos que vou contar aconteceram nesse ano de 2023, mais precisamente na época de Quaresma, e que ainda hoje dizem que esse bicho está aparecendo aqui na minha cidade, Guaraciaba do Norte. Primeiro vou contar o meu relato, que aconteceu em março desse ano. Bom, ainda estava na primeira semana da Quaresma. Notei que o meu cachorro e os cachorros de vizinhos começaram a ficar alterados, depois de certa hora da noite, e não paravam até o amanhecer. Isso pode até parecer normal para algumas pessoas, mas aqui não, pois onde moro é interior. Tem apenas uma pequena vila de casas, e a cidade em si fica a uns 4 minutos de distância. Parece pouco, mas é bem isolado. Não tem movimento de nada, nem de gente, nem de carro ou de moto. Porém, aquela cachorrada ficava latindo e latindo. Ninguém sabia o que era. Até que eu e minha mãe ouvimos uma coisa assustadora em nossa rua, que tenho por mim que era o lobisomem. Era por volta de umas 11h30 da noite quando eu estava na sala de casa vendo vídeos na internet. A minha mãe estava deitada na rede assistindo, e eu deitado no sofá vendo vídeos. Foi quando minha mãe olhou para a janela de casa e logo depois olhou para mim. Nessa hora tirei meu fone de ouvido e escutei apenas o final daquele uivo que o bicho deu. Estava longe de casa, mas aquilo não era um cão. Poucos momentos depois ouvimos aquele mesmo uivo, só que mais perto e muito mais alto. Logo depois a cachorrada começou a latir, inclusive meu cachorro. Então depois muito rápido, mas muito rápido mesmo,
Ouvimos alguma coisa passar correndo em frente da nossa casa e ir na direção de uma mata que tem aqui perto. Logo depois, os cães correram atrás daquilo e seguiram no rumo da onde o bicho foi. Eu estava me tremendo todo e ainda sem acreditar no que tinha acontecido. A minha mãe ainda abriu a porta para ver se via o que era, mas foi muito rápido mesmo. Aquilo já devia estar bem distante. Nem os cães conseguiram alcançar aquilo para atacar. Tinha plena certeza que não era uma pessoa e nem um animal comum, o que se confirmou dias depois, já que um vizinho e meu primo também presenciaram o mesmo ser, sendo que meu primo e esse vizinho viram a criatura. O meu vizinho, que vou chamar aqui de Francisco, trabalha como entregador de lanches e volta para casa muito tarde. Ele e a sua esposa têm um filho pequeno e moram aqui já faz alguns meses. E foi assim o caso dele. Após eu falar que tinha escutado um uivo com a minha mãe, esse vizinho falou que escutou o mesmo uivo também, só que em outro dia, e até viu o bicho que estava uivando daquele jeito. Ele disse que tinha chegado em casa muito tarde, já passava da meia-noite. Ele colocou sua moto para dentro de casa e então já ia fechar o portão. Foi quando ele viu aquela coisa como um vulto preto passando muito rápido na rua, indo na mesma direção em que escutamos dias antes. Meu vizinho disse que não deu para ver características do bicho, como cara, pernas ou como de fato era aquela coisa, pois o bicho corria tão rápido, mas tão rápido, que só dava para ver aquele vulto grande preto correndo, tanto que nem os cães conseguiram alcançá-lo. Logo depois, outros vizinhos e pessoas daqui da região começaram a ver o mesmo bicho e também a escutar o mesmo uivo. E o meu primo teve o desprazer de ver a mesma criatura, só que o caso dele foi ainda pior. Esse meu primo chamado Ricardo trabalha numa roça aqui perto. Normalmente ele dorme na sua casa, que fica perto de lá. Mas como teve o aniversário da sua mãe, esse meu primo veio para cá. O esperado seria ele dormir aqui, mas como ainda era cedo, assim por volta de umas 10 horas da noite, ele preferiu ir para casa mesmo. E assim o meu primo foi. Mas no meio do caminho ele voltou muito rápido e atordoado. Ele disse que estava indo de moto para o sítio, quando sentiu só aquele vento passar do seu lado. E logo o farol da moto focou num bicho preto que passou correndo do seu lado e já estava indo na sua frente. Na mesma hora ele parou e ficou olhando aquela coisa, que foi seguindo o caminho, indo na mesma direção da sua casa. Ele, com medo, deu meia volta, pois poderia ser que aquele bicho estivesse no caminho o esperando para poder atacar. Meu primo se tremia todo essa noite e estava com os olhos fundos, muito assustado mesmo. Nem dormir direito ele dormiu, pois o susto foi muito grande. Isso que aconteceu com meu primo e com meu vizinho, só os conhecidos que sabem, pois evitamos falar ao máximo para as pessoas, para não virarmos motivo de chacota e ser tirados como loucos, pois muita gente não acredita em lobisomem, mas eu acredito, e esse bicho tá andando por aqui, em Guaraciaba do Norte. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.